todos, o meu nome é doutora Carolina Medaglia, eu sou médica ginecologista e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre DIU de cobre, sobre os diferentes tipos de DIU de cobre. Primeira coisa, é uma pergunta muito frequente, até para quem está chegando no canal agora, o que é DIU, doutora? O DIU é o dispositivo intrauterino. Ele é um dispositivo que a gente coloca dentro do útero e ele tem efeito contraceptivo, ou seja, ele vai proteger contra a gestação. Atualmente nós temos vários tipos de DIU de cobre disponível no nosso mercado. Eu trouxe aqui alguns modelinhos e eu vou ilustrar para vocês e falar um pouquinho sobre cada um desses DIUs. O primeiro que a gente tem é esse aqui. Ele é o DIU T de cobre, tá? Esse aqui é o DIU, é um modelo, certo? E ele é o DIU tradicional. Esse DIU aqui, ele vai ter duração de 10 anos. O próximo modelo que nós temos é esse outro aqui. Esse aqui é um DIU de prata. Embora ele também tenha cobre na sua estrutura, ele tem uma menor quantidade de cobre que o DIU tradicional. E por isso ele tem um efeito menos irritativo no útero e ele pode dar um padrão de sangramento menor, mas isso eu já vou explicar daqui a pouquinho. Por último aqui nós temos esse DIU aqui. Esse é o que a gente chama de mini DIU, ele é um DIU um pouquinho menor que o DIU tradicional. Eu vou mostrar aqui para vocês só de efeitos comparativos aqui. Então esse, como eu mostrei antes, ele é o DIU T tradicional e esse aqui é o mini DIU. Vocês podem ver eles lado a lado que ele tem um tamanho consideravelmente menor, o mini DIU. Para que ele serve? Ele serve para aqueles úteros menores, certo? Que não vão conseguir receber esse DIU aqui, eles podem receber o mini DIU. Quem é que pode colocar DIU? A princípio, todas as mulheres que já iniciaram a vida sexual, elas podem colocar o DIU de cobre, exceto se elas têm alguma malformação uterina que não permite colocação desse DIU, ou elas têm algum câncer de útero, de colo de útero ativo, ou sangramento desconhecido, de origem não conhecida, aí essas pacientes não poderiam colocar o DIU. No mais, todas as mulheres podem colocar o DIU. Pergunta muito frequente: quais são os efeitos colaterais do DIU? O DIU de cobre, especificamente, ele pode aumentar o seu padrão de fluxo menstrual. Então, a sua menstruação, ela pode ficar um pouco mais aumentada e isso, consequentemente, trazer mais cólicas. Principalmente naquelas pacientes que antes usavam pílula contraceptiva. É muito frequente a paciente deixar de usar a pílula, colocar o DIU e reclamar do padrão de sangramento. Por que isso acontece? Porque a pílula, naturalmente, ela diminui o seu fluxo menstrual. E aí, quando você coloca um DIU de cobre, o DIU de cobre tem uma ação irritativa no útero. E essa ação irritativa, ela faz que ele descame, que ele tenha mais sangramento e aí, consequentemente, você pode ter mais cólicas. E quais são aquelas pacientes, então, que não seria tão recomendado colocar um DIU de cobre? São pacientes que ou têm histórico de anemia, ou têm cólicas muito intensas, porque aí colocando o DIU essas cólicas podem piorar. Pacientes que são portadoras de doenças como adenomiose e endometriose, que têm fluxo aumentado ou que sentem dor por causa dessas patologias, também não se beneficiariam tanto com o DIU de cobre. No mais, a maioria das mulheres tem uma aceitação muito boa com o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele, como você sabe, ele é livre de hormônios, então assim, ele não desregula o fluxo, ele tende a manter o padrão menstrual que a mulher tem. A exceção só que ele pode vir um pouco mais forte. E como é que funciona o mecanismo do DIU de cobre? O que o DIU de cobre faz para dar esse efeito contraceptivo? O DIU de cobre, ele não é um método natural, embora ele não tenha hormônios, ele não pode ser considerado um método natural. Por quê? Porque o DIU de cobre, o cobre presente nele, ele faz uma ação inflamatória dentro do útero. E essa ação inflamatória, então, é que impede que o espermatozoide suba e ocorra a fertilização, certo? Então, ele vai alterar o muco cervical, ele vai criar um ambiente
não adequado para o espermatozoide subir e alcançar as trompas para haver uma fecundação. Uma coisa muito importante da gente frisar é que o DIU não é abortivo, certo? O DIU ele vai impedir que o espermatozoide encontre o óvulo. Em relação ao padrão de sangramento dos DIUs em geral, quando se coloca um DIU de cobre, é muito comum que no começo ele dê uma irregularidade menstrual. Então, assim, o que é isso? O paciente pode ficar sangrando um número importante de dias durante o primeiro mês, segundo, às vezes até o terceiro, mas isso tende a regularizar com o tempo. A gente não tem como prever quem são as usuárias de DIU de cobre que vão ter o fluxo alterado ou não. Como eu falei antes, nas usuárias que usam pílula e vão para o DIU, a gente realmente espera que vai haver esse aumento, porque a pílula diminui naturalmente. Uma novidade recente no nosso mercado, no Brasil, é o DIU de prata. O DIU de prata, como eu mostrei antes, ele também é um DIU não hormonal, que ele tem cobre na formulação, mas ele tem menos cobre que o DIU tradicional. Então, o que faz o sangramento aumentar no DIU é o cobre. Então, teoricamente, a gente diminuindo essa quantidade de cobre, a gente conseguiria menos sangramento. Então, a proposta do DIU de prata é ele, quando comparado ao DIU de cobre tradicional, ele tem um padrão de sangramento menor. Porém, isso a gente ainda não tem estudos suficientes. Já existem estudos em andamento, mas no presente momento a gente não tem estudos suficientes que mostrem que o DIU de prata realmente diminui o sangramento quando comparado ao de cobre. E uma coisa que me perguntam muito nas redes, no Instagram, é a comparação entre o Mirena ou Cailina e o DIU de prata. Não dá para comparar, tá? Os DIUs hormonais, eles vão diminuir o fluxo e o de prata não, tá? O de prata você até pode ter menos sangramento do que se usasse um de cobre, mas não dá para dizer que o de prata vai diminuir o seu sangramento não. Então isso é importante ficar muito claro, certo? Com o DIU de prata você também vai ter menstruação. E por último, o fator mais importante a respeito do DIU é sobre a eficácia dele. O DIU de cobre tem em média 0,8% de falha em um ano. Então, o que é isso, né? A cada 100 mulheres, 0,8 podem ter uma gravidez com um DIU durante o período de um ano. Esse índice, ele é muito baixo quando a gente for comparar o DIU a outros métodos. Se a gente for falar das pílulas tradicional, que ainda são o método mais utilizado contraceptivo no Brasil, as pílulas, devido ao fato delas serem muito esquecidas ou tomadas de forma errada, em horário errado pelas usuárias, elas têm um índice de gestação que chega a 9 em cada 100 mulheres que usam em um ano. Então vocês podem ver que o do DIU de cobre é muito inferior. E por que ele tem esse sucesso contraceptivo? Porque ele não depende da sua usuária. Uma vez que a gente coloca o DIU de cobre na mulher, ele está funcionando, né? Então não tem risco de esquecimento nem nada. No primeiro mundo, países como Estados Unidos e na Europa, conseguiu-se diminuir muito o índice de gestação não planejada na adolescência pelo uso dos métodos contraceptivos de elongação, que é o caso dos DIUs de cobre. Por hoje era isso. Vocês podem deixar as dúvidas aqui embaixo nos comentários, assim como vocês me ajudam muito dando um like nesse vídeo, porque aí mais mulheres podem conhecer esse método contraceptivo que é muito eficaz e funciona muito bem. Muito obrigada pela atenção.